Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um momento do nosso estudo da Palavra de Deus. Nós vamos continuar lendo, então, meditando, investindo tempo nesse estudo do livro de Apocalipse. Hoje entrando no capítulo 4 e desejando que Deus sempre transforme o nosso coração, De encontro em encontro a gente tem percebido aí o quanto Ele tem se revelado a nós. E o mais importante de tudo isso é que isso gere ao nosso coração o desejo cada vez mais ardente, o desejo cada vez mais forte de seguirmos Jesus, de entendermos quem Ele é e querermos cada vez mais parecer com Ele, seguirmos Ele, vivermos com e para Ele. Esse, penso que é o grande desejo de Deus para nós. E uma coisa importante, até um desejo que deve ser incutida em nosso coração para que a gente possa, até com toda a humildade, estudar um livro como o livro de Apocalipse. A gente olha muito para o livro de Apocalipse sobre a ótica das figuras que ali aparecem, ou então das revelações das últimas coisas, dos fins dos tempos, ou de eras também que estão acontecendo. A gente está muito preocupado com essa palavra profética, daquilo que vai acontecer, e muitas vezes a gente desvia o olhar daquilo que é o mais importante, que é a revelação de Jesus Cristo. Quando a gente começou lendo esse livro e viu essa afirmação, revelação de Jesus Cristo, a gente fala, é uma revelação de Jesus Cristo que Jesus Cristo está dando para a gente por meio do apóstolo João, e é verdade, mas mais importante do que isso é a revelação do próprio Jesus, de quem é o Jesus, da sua glória, da sua divindade, da sua presença, da sua união, do seu relacionamento com o Pai, com o Espírito Santo, da forma com que todos nós o adoraremos ou já adoramos, mas ali nessas imagens apresentadas de como ele é adorado por todos. Então mostrar essa glória, esse esplendor, essa preciosidade que é Jesus Cristo. Então eu acho que a gente deve sempre olhar para o livro de Apocalipse, como para toda a palavra de Deus, com essa ótica. Sabemos que vão ter divergências, a gente falou lá no começo, e aqui no livro de Apocalipse nós temos algumas formas de se interpretar, algumas linhas de que se adotaram, uma linha preterista do que tudo isso já aconteceu no passado, uma linha futurista, que é que vai acontecer no futuro, uma linha histórica que está acontecendo entre a primeira e a segunda vinda, ou então uma linha idealista, que é essa briga do bem e do mal. Mais importante do que a gente tomar posse dessas interpretações e brigar por elas, e a gente vê aí muitas discussões de irmãos em Cristo por causa disso, é a gente olhar, indiferente da forma com que a gente está interpretando, para a glória de Jesus, para o seu domínio sobre nós, sobre todos, sobre o seu esplendor, a sua glória, a sua divindade, Jesus como Deus também, como Pai e o Espírito Santo, um Deus trino na pessoa da Trindade, nas pessoas da Trindade. Isso eu acho que deve ser o nosso grande propósito. Nós somos limitados hoje a tempo, a espaço. Deus é ilimitado, Deus é infinito, E é muito difícil para a gente, com a nossa limitação, entender plenamente. Honestamente, eu acredito que quando nós chegarmos no céu, ou quando nós se passarmos aí por esse período final e estivermos na segunda vinda de Cristo, as coisas serão esclarecidas, serão reveladas, e lá nós vamos perceber, eu pelo menos acredito isso no meu coração, que todo mundo vai ter um pouco de coisa certa e um pouco de coisa errada. Ninguém domina hoje a verdade absoluta, somente Deus. E não é que Deus não nos queira revelar a verdade absoluta dele, mas é que a gente é limitado para entender. Se a gente não consegue entender as coisas aqui da terra, quiçá as coisas lá do céu, quiçá as coisas lá do alto, melhor dizendo. Então, é por isso. E todos nós vamos ter coisas que a gente acertou, coisas que a gente errou, mas indiferente disso, todos nós conhecemos a glória de Jesus Cristo, que é o mais importante, que é o que eu acho que deve nos dirigir, então, nesse estudo. Eu começo fazendo essa introdução porque agora nós vamos começar a entrar em fatos que essas linhas passam a divergir bastante. Então, provavelmente,
eu vou falar algo aqui que quem tem uma outra linha de interpretação não vai concordar. E mais uma vez, gente, isso é normal e muito menos eu vou me achar que sou dono da verdade ou que eu estou falando é verdade. Eu vou dar um panorama daquilo, da visão que eu tenho daquilo, tá? Mas, de novo, com toda humildade. Não quero dizer que o que eu estou falando aqui está certo ou que possa ser de outra forma e eu entendi totalmente errado. Não tem problema. O mais importante que eu quero sair daqui hoje, eu desejo que vocês saiam também, de novo, é com a glória de Jesus Cristo, para que a gente possa caminhar com Ele, para que a gente possa perseverar com Ele. Esse é o grande objetivo. Lá na frente, chegou lá, cara, o que você falou era tudo errado, foi tudo da outra linha. Tudo bem, a única coisa que eu não errei foi da glória de Jesus, isso é o que importa. Então, pelo menos eu tenho isso no meu coração. E a partir de hoje nós vamos entrar em assuntos aí que as linhas se divergem, né? E eu vou apresentar aqui o que eu penso, a visão que eu tenho com toda humildade, com toda tranquilidade, respeitando demais quem pensa diferente, né? Então, que a gente tenha isso em mente a partir de agora, porque realmente os caminhos agora começam a criar os caminhos dessas interpretações que a gente até citou na primeira aula, que eles começam a ter uma divisão, né? Cada um vai para uma linha diferente, né? Um outro ponto que eu queria dizer, né, aqui no começo, é a gente começar a entender esse conceito, aí já começa então da forma com que eu entendo, né, a leitura do Apocalipse, a gente entender essa dinâmica das regiões celestiais. Eu penso que para estudarmos o Apocalipse, nós temos que entender essa existência das regiões celestiais. Nós hoje, também sei que aqui existem divergências, mas eu hoje creio na existência de no mínimo 3 céus, né? 3 regiões celestiais. E Paulo, isso baseado no que Paulo diz, né? Conheço um homem que não sei se no espírito ou na carne, no corpo ou no espírito, esteve no 3º céu. Então, penso que o trono de Deus hoje estaria no 3º céu. E quando a gente conhece essas regiões celestiais, conhece no sentido de saber da sua existência, a gente vai ter uma interpretação um pouco mais tranquila. E eu falei já, quando a gente estava escrevendo, ele estava falando sobre as cartas que Jesus escreveu para as igrejas, né? Que a primeira visão de João, que ele se acha no Espírito, é nessa primeira região celestial aqui, numa primeira região celestial, ou numa região celestial abaixo daquela do trono de Deus, de como isso estava acontecendo, né, por essa perspectiva. Então, como é que os espíritos, os líderes, né, os candeeiros, as estrelas na mão de Jesus, como é que Jesus andava ali no meio das suas igrejas nesse paralelo das regiões, dessa região celestial com a nossa região aqui na terra terrena. E eu gosto de pensar muito isso baseado em Efésios 6, né, que Paulo fala muito isso, né, que a nossa briga não é contra a carne, mas sim contra os principados potestades das regiões celestiais. É nessa direção, então, que João está falando. Nessa briga nas regiões celestiais que impactam aqui a terra, Jesus está no comando. Jesus está andando, Jesus está no meio da sua igreja. Isso aqui fisicamente também, tá? Não estou dizendo que é só lá, é essa união, é esse paralelo de região celestial. Da mesma forma ali que a gente vê em Efésios 6, que essa dinâmica na região celestial afeta a nossa briga aqui, a nossa guerra, né? Que, de modo que Paulo diz que não é uma briga contra a carne, mas sim contra os principados potestades. Jesus também está nesse lugar atuando, tudo está sob seu comando. Esses principados potestades, eles não estão ali aleatoriamente mandando do jeito que eles querem. Jesus também está no comando ali, ele comanda a sua igreja, ele também está no meio ali, como está no meio aqui. Então, nesse primeiro bloco que a gente viu aí, até o capítulo 3, que falam das 7 cartas às igrejas ali da região da Ásia Menor, era pensando nessa dinâmica da região mais inferior, não a região do trono de Deus, né, mas é uma região hoje, principalmente onde dominam ali os principados potestades, no sentido, num domínio parcial, porque Jesus também reina ali, Jesus também está no meio da sua igreja, Jesus também comanda ali os líderes da igreja, paralelo com a terra, né? E hoje a gente vai avançar um pouquinho, nós vamos ver então algo novo em relação a essa questão das regiões celestiais.
Mas antes vamos orar, pedir orientação de Deus para que a gente possa aproveitar esse momento da melhor maneira possível, né? E que o nosso coração mais uma vez se encha da glória de Jesus Cristo, para que a gente possa, por meio do Espírito Santo, que é alguém que eu desejo falar muito hoje também, andar nos passos do nosso Papai Celestial. Papai, obrigado por mais um dia, por mais um encontro, por mais uma vez o Senhor nos incentivar a estar aqui. Como nós somos gratos ao Senhor, o Senhor tem nos abençoado com tudo isso, o Senhor tem nos dirigido, o Senhor tem confortado o nosso coração, dado ânimo para Ele. Nós te agradecemos porque são bênçãos do Senhor, são coroas que o Senhor coloca na nossa cabeça para que nós possamos depois devolver em honra ao Senhor. Como é maravilhoso poder viver isso, como é maravilhoso se sentir filho, saber que nós temos um Pai perfeito. Nós hoje aqui na Terra temos pais terrenos que nós já admiramos demais, que nós já gostamos demais, que nós já desejamos. Imagina o Senhor que é perfeito, que é a expressão plena de paternidade. E nós hoje temos o Senhor como Pai porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos fez filhos em Jesus Cristo. Muito obrigado. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado por tua glória, pelo teu esplendor, pelo Senhor, diante de tudo isso, o Senhor ainda lavar os nossos pés, o Senhor ainda se coloca como servo. Isso é uma bênção e é um desejo nosso, ser dessa mesma forma. Porque hoje nós já sabemos que reinamos com o Senhor, mas nós não estamos num reinado conforme a visão deste mundo. Nós estamos num reinado de pegar bacias na mão, de lavar os pés dos nossos irmãos. Coloque isso no coração. Que a gente possa desejar isso da forma com que o Senhor nos deixou como exemplo, que a gente também possa ter esse exemplo aqui. E Espírito Santo, quantas vezes a gente negligencia o Senhor, mas o Senhor está aqui, nos capacitando, nos conformando à imagem de Jesus Cristo, nos convencendo do pecado, nos convencendo do nosso estado deplorável sem Deus e nos direcionando, nos dando o caminho. Muito obrigado. Obrigado por tudo e que a gente possa cada vez mais glorificar o teu nome. Também pedimos agora que o Senhor nos dirija nesse momento, que a tua palavra toque os nossos corações, que a gente possa crescer ainda mais na graça, na sabedoria e no entendimento e que possamos viver para a glória do teu santo nome. Nós entregamos esse momento nas tuas mãos e te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Então, gente, nós vamos ler o capítulo 4 do livro de Apocalipse. Ele é um capítulo relativamente curto, né? Inclusive eu vou ler de uma vez só, na minha passagem aqui ele tem algumas questões de parágrafos, mas é uma leitura tranquila, gostosa, acho que fazer de uma vez só também, depois a gente entra vindo versículo por versículo. Então, Apocalipse 4, versículo 1. Depois destas coisas... E diante de mim, e depois dessas coisas, olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava assentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 anciões, e assentados neles haviam 24 anciões. Ao redor deles outros 24 tronos, e assentados neles haviam 24 anciões. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. No centro e ao redor do trono haviam 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro parecia ser um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo.
Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graça àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu és Senhor e Deus nosso. És digno de receber a honra, a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Então até aqui a palavra de Deus, capítulo 4. E gente, chegamos no trono de Deus. João chegou, né? Imagina a felicidade de João. João estava naquela primeira dimensão, penso eu, em espírito, vendo o que estava acontecendo ali. De repente, quando todas as portas do mundo se fecham, quem fala isso é Hernandes Dias Lopes, né? Na passagem dele dessa parte. Quando todas as portas do mundo se fecharam, eu até falei isso semana passada, né? A porta do céu se abre para João e fala: sobe para cá. Aquela mesma voz que lá no princípio, voz como de trovão, a voz de Jesus Cristo, que manda ele escrever as 7 cartas para a igreja, é a voz que chama ele, fala: vem para cá que agora eu vou te mostrar da onde eu comando todas as coisas. Você está na sala de comando do mundo. Quando eu estudei essa passagem do Hernandes Dias Lopes, ele deu, acho que o nome da mensagem dele nisso, né? A sala de controle de Deus. Essa é a imagem que a gente tem do capítulo 4 do livro de Apocalipse. Ele entra então nessa dimensão, nessa região celestial elevada, aonde Paulo foi no terceiro céu. João agora está adentrando aonde Ezequiel foi, e ele relata para a gente no capítulo 1 do seu livro, aonde Isaías foi, e ele relata para a gente no capítulo 6 do seu livro, e nós vamos discutir um pouco sobre isso também. Ou seja, o lugar que sempre existiu, que sempre existiu, que sempre existiu, João está. E, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Creio que este lugar já esteve na Terra. E digo isso por quê? Digo na Terra presencialmente, né? Porque Deus está aqui sempre. Mas por que eu digo isso? E posso tomar porrada por isso. Sei que tem muita gente aí que vai me criticar, mas vou falar o que está no meu coração. Nós vamos ver em Apocalipse 21... que Deus vai, esse lugar aí vai descer. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso depois. Esse lugar vai descer, vai estar na terra de novo. E nesse lugar está a árvore da vida. Nós vamos saber que nesse lugar está a árvore da vida, né? E era a árvore que estava no Jardim do Éden. Então o trono que um dia foi tirado, né? E o desejo de Deus é que ele estivesse aqui na terra e vai estar na terra um dia de novo, né? Subiu e hoje Deus está lá comandando, mas o grande desejo é que Deus quer que ele desça. Esse lugar não é para ficar lá no céu. Esse lugar, essa sala de comando é para estar aqui na terra, e vai estar um dia na terra renovada, na nova terra, no novo céu, que Deus vai criar, unindo novo céu e nova terra, né? Céu e terras unidos. A ideia não é que haja regiões celestiais, é que haja o terceiro céu, imaginando do jeito, mais uma vez, do jeito que eu creio, que é a região mais elevada, junto com a terra, e essas outras regiões celestiais lançados no lago de fogo. E nós vamos discutir isso lá mais para frente em Apocalipse. Esse é o grande desejo de Deus. Mas Deus já está abrindo a porta aqui para João falar: vem cá, cara, sobe que eu vou te mostrar. Gente, é muita alegria. Você imagina, vivo ainda, você se achar no espírito diante disso. E aí, mais uma vez, lembrando, quando eu estou trazendo isso ao contexto de regiões celestiais, porque da mesma forma que João falou lá atrás, né, me achei no espírito, de novo, ele fala aqui, me achei de espírito. Paulo foi mais audacioso, né? Paulo, quando visitou, ele falou: não sei se foi no espírito, não sei se foi na carne. Paulo já não sabia. João fala: não, eu fui no espírito. Então, penso aqui que ele está trazendo essa dinâmica, né?
das regiões celestiais, e agora ele está falando daquela região, lá do trono de Deus, onde Deus está sentado, governando, sendo adorado já, né? É a imagem mais, talvez hoje, não tem nem palavras, né, gente? Nós vamos falar da glória desse lugar aqui, mas é o lugar que a gente deveria querer estar, é o desejo, não tem, né? Se a gente já gosta, imagina, a gente quando tem aqui no mundo, vê um lugar bonito, nossa, eu quero viajar para ir para lá, eu quero conhecer esse lugar, imagina esse aqui, gente. Isso que a gente deveria sonhar, né, desejar e temos que ter isso no coração, né? Por isso que eu digo para vocês, indiferente da sequência de que isso acontece, indiferente se é lá, se é cá, se vai vir ainda, não importa, o importa é que existe esse lugar e um dia nós vamos estar nesse lugar. Um dia esse lugar vai estar na terra de novo, isso que importa. A sequência com que acontece pra gente é o que menos acho que vai fazer impacto na nossa vida. Porque um dia se a gente desejar esse lugar, se a gente entender que a gente vai estar com quem está sentado no trono, e a gente conhecer a glória desse que está sentado no trono, gente, a gente já ganhou nossa vida. A gente vai aprender, como Paulo diz em Filipenses, que para nós viver é Cristo, morrer é lucro. A morte já não tem mais. A gente fala até, e vamos ver no livro de Apocalipse, que em dado momento a segunda morte já não tem mais força sobre. Mas na primeira também não tem, gente. Porque a gente pode morrer aqui, pode perder essa carne, mas o mais legal, a gente vai morrer é lucro. E por causa disso, né? Então penso que tem muito a ver nessa direção. Então ele vai para essa região e aí ele vê um trono, né? E nele tinha alguém assentado lá. E quem está assentado lá era alguém que tinha aspecto de jaspe e sardônio, né? Nós vamos ver também lá quando em Apocalipse 21, quando João vai descrever a Nova Jerusalém, a cidade, né? Ele vai falar de novo de sardônio, vai falar das pedras preciosas. Aqui eu penso que tem muito a ver nessa direção, é algo muito precioso, é alguém, né, sardônio naquela época, porque eu não estou nem indo a livro histórico, tá? Porque se a gente for histórico, a gente vai ver a história do sardônio. Eu estou pegando a própria Bíblia como aparato para essa interpretação. Então, se a gente vai lá em Apocalipse 21, a gente vai ver o quão precioso é o sardônio, porque fala lá em Apocalipse. Então, aqui, gente, olha o que é o tesouro mais precioso que a gente deve perseguir. Quem? O nosso Senhor. Não tem tesouro nesse mundo que vale a pena. O nosso tesouro chama-se Jesus Cristo. Esse é o nosso tesouro, esse é o nosso desejo, essa é a nossa vida. Viver para Jesus Cristo, viver é Cristo. Morrer é lucro. Aí você fala, pô, então tem um lucro. Sim, porque quando eu morro eu tô do lado dele. Eu já tô com ele aqui hoje, mas é o famoso já ainda não, né? É o justo viverá pela fé, quer dizer, eu creio que ele está aqui agora do meu lado, ele está aí agora do lado de vocês. A gente viu nas cartas da igreja, nas regiões aqui, que ele está no meio de nós. Ótimo, a gente já crê nisso. E a gente já é extremamente feliz, esse já é o nosso maior tesouro. Mas tem um tesouro muito maior, que eu o verei face a face, vocês o verão face a face. Esse é o nosso desejo. É essa riqueza, essa é a glória, uma glória comparada a uma preciosidade muito grande. Avançando, um arco-íris parecido com uma esmeralda que circundava o trono. Aqui eu penso, gente, que vai começar uma sequência, e eu vou deixar para falar isso mais para frente, da gente ter uma ligação da eternidade de Deus, principalmente com as promessas do Antigo Testamento, com as novas. E aqui o arco-íris, a gente lembra lá em Noé, Deus deu o arco-íris. Cara, quando vocês verem arco-íris, vocês vão lembrar da aliança que eu tive com vocês, tá? E aí a gente vai lembrar que essa aliança vem depois de juízo. E aqui a esmeralda, penso que tem a ver com uma aliança, dizendo assim, uma aliança muito mais superior do que aquela que foi dada em Noé. E aquela aliança de Noé foi o seguinte: Noé, eu trouxe o juízo sobre a terra, mas agora eu estou fazendo uma aliança com você, que dessa forma com que eu trouxe o juízo aqui, não vou trazer de novo, tá? E essa aliança aqui, por ser superior, é o seguinte: olha, eu estou vindo trazer juízo para a terra, e vou trazer, mas esse juízo, ele é um juízo agora final e excelente, completo. Aquele lá era parcial, para chamar o povo para o arrependimento, e para as novas, né, para Deus não destruir a raça humana e deixar para a gente o exemplo, tinha essa condição
parcial. O último juízo vai ser final e acabou. Quem se arrependeu, creu em Cristo, vai ter seu nome no livro da vida e vai gozar da vida eterna. Quem não vai ser lançado no lago de fogo para o sofrimento eterno. Então esse arco-íris nessa dimensão, mas também lembrando, é aquele mesmo Deus, tá? E aí nós vamos falar disso mais para frente. Mas essa síntese do arco-íris, né, nos trazer isso. E ao redor, então, do trono, desse trono, outros 24 tronos, e nesses 24 tronos, outros 24 anciãos. E aqui já começam algumas divergências, alguns dizem que é o povo de Deus, outros só a nação de Israel. Eu creio que são todos os povos, né? E digo isso baseado na leitura de 24, porque 12 do Antigo Testamento quer dizer o povo de Deus na Antiga Aliança e outros 12, povo de Deus na Nova Aliança, né? Então, creio que é o povo de Deus ali ao redor dele, e a gente viu, né, que na passagem anterior, eu os transformarei em reino e sacerdotes de Deus. Então, Jesus Cristo, ao nos resgatar da nossa imundície, da nossa pecaminosidade, da nossa injustiça, ele nos torna justos a ponto de reinarmos com ele, de estarmos assentados, estaremos reinando com ele por toda a eternidade. E aqui é uma indicação disso já, tá vendo? Ó? E lembrando, gente, o livro de Apocalipse é para dar ânimo para aqueles que estavam sendo perseguidos e por isso se desviando do caminho. Então, Jesus está chamando, olha, fora toda a minha plenitude, a minha preciosidade, o meu esplendor, a minha glória, que só por isso já era suficiente e já era um grande incentivo para a gente estar com ele está falando, mas vocês também vão ganhar a oportunidade de reinar comigo, vocês vão ter tronos circular ao redor do meu trono, vocês estão reinando junto comigo, né? Isso é lindo, isso a gente percebeu, a hora que a gente percebe isso, a gente se anima ainda mais, porque infelizmente a gente ainda é movido à recompensa, né? É uma tristeza isso, gente, reconhecer isso, mas eu pelo menos não posso deixar de reconhecer, infelizmente eu tento lutar contra isso, mas a briga dura, né? Porque a gente quer fazer as coisas para ter recompensa, e Jesus está nos recompensando com esse direito de reinar com ele, mesmo ele não nos devendo nada, a gente não tendo qualquer merecimento para isso, zero, e ele nos dá isso de graça, o direito de reinar com eles, né? Desculpa, com ele. E aí uma coisa mais maravilhosa, né? Ele descreve aqui que esses 24 anciãos estavam vestidos de branco e tinham coroas na sua cabeça. Então, falamos do reinado, mas os vestidos de branco aí no sentido da mesma pureza de Cristo. Agora nós estaremos, ou eles aqui estavam, e nós estaremos também eternamente, né? Revestidos da incorruptibilidade, da pureza, da justiça de Cristo. Cristo, acho que é mais importante do que... Aliás, o presente de reinar é maravilhoso, mas, gente, o presente da gente saber que o mal que a gente não quer praticar, a gente não vai praticar mais porque Cristo agora é a nossa referência e nós somos plenos do Espírito Santo, não tem. Eu acho que esse presente é lindo também. Aliás, olha que coisa interessante, né? Falei que não tem, anteriormente já tinha falado que não tem também, porque cada coisa que a gente vai vendo que Jesus vai nos dando, parece que não tem coisa melhor para ele dar e vem dando mais coisa e mais presente, mais coisa de novo, sem a gente merecer. Tudo isso pelo amor do Pai, pelo amor do Filho e pelo amor do Espírito Santo. Olha o amor de Deus. Quando a gente fala que Deus é amor, a gente não tem dimensão do que é o amor de Deus. Mas olha o que Deus está nos mostrando pra gente aqui, o tamanho do seu amor, o tamanho das bênçãos que ele dá. E, gente, na boa, vale a pena ou não vale correr? Aí tipo, eu tô saindo, eu tô falando com vocês agora e minha cabeça tá fritando aqui. A gente deveria passar pelas perseguições rindo, que é o que muitos crentes da primeira igreja lá, quando eram perseguidos, morriam louvando, morriam dando testemunho de felicidade, porque a alegria deles já não estava para os tesouros daqui, estavam para esses tremendos tesouros. Olha, eu falei 3 presentes que a gente recebe, pelo amor de Deus, gente. A gente vai viver eternamente, que é isso aqui que está falando. Nós vamos reinar com Cristo. Ele pôs uma coroa na nossa cabeça para a gente reinar com ele, e nós vamos ser incorruptíveis.
toda essa porcaria de mal que a gente pratica, a gente não vai praticar mais. Não tem tesouro, não tem... Olha o que Cristo está fazendo por nós, olha o que o Pai está fazendo por nós, olha o que o Espírito Santo está fazendo por nós, né? É de sair, é de nos deixar aqui com... Eu tô até sem ar, às vezes, né? Eu fiz todo um roteiro aqui, escrevi, já tô indo para... Porque eu vou lendo e Deus vai trabalhando e vai falando, né? E o roteiro tá aqui, eu tô deixando Deus falar e vamos ver o que vai dar. Daqui a pouco eu volto. A hora que ele pedir para eu voltar pro roteirinho aqui, eu volto. Tá, mas por enquanto eu tô lendo aqui e vamos, né, praticando, né? Vamos deixando a palavra de Deus trabalhar e ministrar o nosso coração. Outra coisa interessante, né? Então saía do trono os relâmpagos, vozes, trovões, né? Mostrando a glória de Deus, o esplendor da glória de Deus, e principalmente tinha 7 lâmpadas de fogo e os 7 Espíritos de Deus, que é adiante do trono o Espírito Santo. Né, a trindade ali, a expressão da trindade, a glória de Deus, o Filho, né, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a trindade sentada no trono, nesse trono maravilhoso que nós estaremos ao redor. E, gente, eu tô falando do amor de Deus aqui e me dá uma coisa assim, eu pensei isso essa semana, puxa vida, a gente não consegue amar Deus, o Pai, direito, né? Como é que a gente pode ser tão cabeçudo, né? Tão hipócrita? A gente não consegue devolver um pouco do amor pro Pai. Aí depois veio, logo na sequência na cabeça, poxa, mas se a gente já ama tão pouco o Pai como deveríamos amar o Filho, então, meu Deus do céu. E Jesus, a gente vai ver da glória de Jesus, a gente, né? Como o Pai e o Filho deveria ser amado extremamente. E o Espírito Santo, então? É Ele que nos convenceu. É Ele que nos capacita, é Ele que nos dirige. Gente, é Ele que estava com Jesus desde o nascimento dele aqui, para que Jesus pudesse cumprir a missão dele. Como a gente ama pouco o Espírito Santo. A gente ama muito pouco Deus, mas nessa escala Pai, Filho e Espírito Santo, vai decaindo. A gente quer amar um pouquinho mais o Pai, amar que eu digo incondicionalmente, tá? Não deveria, a gente tem que amar a Trindade, o Deus único na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas se a gente for analisar friamente o nosso coração, a gente vai com o Pai, um pouquinho menos com o Filho e com o Espírito Santo quase nada. E eu queria chamar a gente hoje aqui para a gente trazer no nosso coração esse amor pleno na Trindade, gente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são juntos desde o começo. A obra é o Pai que escolhe, é o Filho que permite e é o Espírito que realiza. Não tem jeito, é a Trindade junto. Nós não podemos amar mais o Pai, um pouco menos o Filho e menos ainda o Espírito Santo. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é a Trindade, é o Deus Trino, único e perfeito, nas 3 pessoas. E que a gente possa perceber por isso, porque o Espírito Santo está adiante disso, e é o Espírito Santo que ministra aos nossos corações. Deus determinou que é por meio do Espírito Santo que nós somos convencidos dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas mazelas. É o Espírito Santo que um dia trouxe o arrependimento na nossa mente para que crescêssemos em Jesus Cristo. A obra de Jesus é perfeita e o amor por Ele é incondicional, mas o Espírito que trabalhou para que a gente pudesse ver também é incondicional. Jesus falou, eu vou para mandar para vocês o Consolador. Se Ele não mandasse o Consolador, não teria. Se nós não tivéssemos sido batizados no Espírito, nós não teríamos qualquer chance, tá? A gente fala muito, né, dos carismáticos aí, dos pentecostais, do batismo no Espírito. Lógico, existem seus exageros, né? Não vou discutir aqui se você tem que falar em dom de línguas para ser batizado no Espírito Santo ou ter algum dom para batizar, mas todo crente tem que ser batizado no Espírito Santo, no sentido de o Espírito Santo, da gente ter esse entendimento que foi o Espírito Santo que, na sua habitação em nós, nos convenceu do pecado e nos direcionou para Cristo. Isso é verdadeiramente a gente ter o Espírito Santo, né? O Espírito Santo que eu digo, aí eu vou também dar uma opinião que talvez gere polêmica aqui. O Espírito Santo todos nós temos, né? Só que a gente infelizmente deixa ele adormecido lá no coração, e alguns Deus escolhe para que ele tenha essa, né? Aí por
ser de uma linha mais calvinista, né, desse chamado irresistível, né? Deus vai lá, acorda esse homem aí, porque esse homem é meu e eu preciso, e você vai acordar ele nessa graça irresistível. Mas avançando, então, diante do trono está o Espírito Santo de Deus. Aí diante do trono havia o mar de vidro, claro, como cristal, né? E aqui eu também vou fazer essa referência. A gente vai fazer depois um comparativo dessa imagem com a imagem. Eu vou deixar para fazer isso lá na época, tá? No capítulo 21 lá de Apocalipse, nós vamos ver que a rua, né? O rio o rio das águas da vida saem pela rua de cristal lá. E aqui eu estou pensando que João está dizendo isso. Ele está descrevendo para a gente essa região, né? E como é gloriosa, né? Porque na época, hoje para a gente o cristal até é mais fácil, né? O próprio vidro, hoje a gente tem, né, vários tipos, espelhos e daí por diante. Naquela época não, era um vidro opaco. Então um vidro como cristal, para eles era algo extremamente precioso. Mas mais do que isso, toda essa preciosidade, nós vamos ver que ela vai estar linkada também com a Nova Jerusalém. Então já trazendo esse paralelo, ele fazendo essa descrição aqui para usar essa descrição lá de novo e trazer tudo isso numa coisa só, um único lugar, que é o trono de Deus, né? Aí no centro do trono havia os 4 seres viventes, né? Aí ele descreve os 4 seres viventes, o leão lá e as suas características, o boi, o homem, a águia, fala na questão deles das asas e dos olhos, né? Dando essa questão do movimento, eles estão em constante movimento e tem ciência. A questão dos olhos aqui é para nos dar ciência de todas as coisas. E aí a gente vai ver aí algumas possibilidades de interpretações. Então alguns dizem que pode ser os 4 evangelhos representados, por exemplo, Mateus representa Jesus como rei, então rei tem a ver com um leão, né? O rei da tribo de Davi, Davi era de Judá, que tinha lá o leão, né? Como um leão de Judá, né? Lembrei, estava tentando lembrar aqui. O Marcos, que leva, o evangelho de Marcos, que fala de Jesus como o servo, né? E o boi tem essa questão do serviço do servo. Lucas, que descreve Jesus como homem, né? Na sua humanidade, no seu relacionamento, vai dar a genealogia dele até Adão para mostrar a humanidade de Jesus, então a face do homem nessa direção. João, que põe Jesus como Deus, né? Jesus é Deus. João bate nessa tecla muito forte e dando essa questão da águia, né? Que a águia tinha essa questão de subir, né? De aquele que desceu, se não é aquele que estava no alto, desceu e subiu de novo. E a águia tinha, né? Essa questão aí, essa analogia com Deus. Então alguns, eu estou falando brevemente, depois se vocês quiserem tem que estudar a fundo por causa desses 4, mas alguns têm essa interpretação, né? Outros interpretam isso como toda a criação, né? O leão como os animais selvagens, o boi como um animal domesticado, a raça humana e as aves do céu, né? O que existe no céu. Então outros também interpretam esses 4 seres viventes como como a criação, dando glória a Deus ali, honrando a Deus, né? Outros dizem que são seres angelicais, né? E aí baseados em quê? Em Isaías 1 e Ezequiel 1 e Isaías 6. Por que isso? Apesar de não ser uma descrição igualzinha, são semelhantes. Inclusive nós vamos ver aqui um cântico que também é semelhante ao cântico de Isaías. Mas isso para mostrar basicamente que é o mesmo lugar, né? O mesmo lugar que Isaías teve, é o lugar que Ezequiel teve e é o lugar que João está indo. E nós vamos explorar isso daqui a pouquinho. E uma outra possibilidade que eu vi também, que eu estudei, e algumas pessoas dizendo que tem a ver com os poderes de Jesus. O leão como rei, o boi como essa questão do servo, do sacrifício, aquele que serviu e se sacrificou. A humanidade de Jesus, que hoje é um homem que reina sobre nós, e a questão da águia, da sua divindade mesmo, né? Então, existem essas possibilidades. Honestamente, eu penso que tem mais a ver com essa questão de Ezequiel e de Isaías, né? De serem seres angelicais. Um fala que é serafim, outro que
que é querubim, mas o mais importante de tudo, por que eu acho que são eles, né? E por que João está trazendo eles em mente? Para mostrar exatamente isso. É a mesma sala da época de Ezequiel, é a mesma sala da época de Isaías, é a mesma sala desde a criação do mundo, mostrando a eternidade e a imutabilidade, principalmente de Jesus Cristo. Não é um Deus novo. Ezequiel viu o mesmo Deus de João. Não é que Jesus, depois que nasceu, veio... Aquele que está sentado no trono, que tem essa voz de trovão, que tem tudo isso, não é novo. Não é o Jesus que... É o Jesus que ressuscitou no sentido de agora ele ser ressurreto, mas é o mesmo que falou com Ezequiel. É o mesmo que falou com Isaías. É o mesmo que falava com Adão. É o que criou todas as coisas. E aí nós vamos trazer isso em mente, porque os 4 seres viventes cantam. Santo, santo, santo. É o Senhor Deus Todo-Poderoso, o que é, o que era, o que era, o que é, o que há de vir. Gente, aqui tem uma coisa interessante. É um canto parecido que a gente vê em Isaías, né? Ele muda só a questão do Deus, do Senhor dos Exércitos, mas olha que interessante que ele põe. O que era, então Jesus Cristo já era. O que é, Jesus Cristo já é. E o que há de vir, Jesus Cristo há de vir. Então, mostrando a eternidade, é o mesmo Deus que já era também com... Então, a trindade não começa com a vinda de Cristo aqui, com o nascimento de Cristo em Maria. A trindade sempre existiu. E pra gente pode até parecer um pouco maluco, mas nessa época que João escreve, já tinha essas coisas. Primeiro que já tinha briga com os judaísmos que não criam que Jesus era Deus e brigavam com eles por isso, né? Então, e principalmente já entrando na própria igreja, que Jesus era os arianos, por exemplo, não naquela época, né, foi depois, mas já tinha esses princípios de que Jesus era alguém elevado, mas não era Deus, não, eles brigavam, né, com a divindade de Jesus, e na verdade é o mesmo. Jesus que falou com Ezequiel, Jesus que falou com Isaías, e é o Jesus que está falando a mesma voz de trovão que falou lá, falou cá e falou lá também. Então mesmo, era aquele que era, é o que está falando, é o que há de vir, que vai reinar e que vai fazer... Tudo o que vai acontecer no final dos tempos é o mesmo. Então penso que a questão dos 4 aqui tem muito mais nisso, da gente trazer isso, olhar para Jesus e não ficar investindo tanto tempo em descobrir quem são os 4 seres. São 4 seres que adoram e mostram que mas toda a criação adora. Mas pode ser os evangelhos, pode ser, não tem problema, mas indiferente disso. Está trazendo para a gente uma visão de que Jesus era, de que Jesus é e de que há de vir, assentado no trono, comandando todas as coisas, conforme a vontade do Pai, que fez todas as coisas para o Filho. Isso a gente não pode tirar de mente. Então eles se prostram diante do trono e gritam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, o Pai e o Espírito Santo. A Trindade está ali unida. Então essa mesma trindade que está desde o princípio sentada no mesmo trono, onde todo mundo que vai subir nesse lugar vai ver o mesmo trono, com a mesma glória, com os mesmos seres adorando a Deus, no passado, no presente e no futuro. Isso que eu acho que é o mais importante de tudo, né? E toda vez que os seres viventes dão glória para Deus, né? Todos nós... ou todos os 24 anciãos, que são, a gente a crê, né, que é o povo de Deus, eles também adoram a Deus. E aí, gente, fala algo interessante aqui. Eles lançam as suas coroas diante de Deus, diante do trono, né, e cantam: Tu, Senhor, Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder. Porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Aqui, gente, eu vou pensar no seguinte, né? Aqui que eu penso aqui de importante para a gente. Coroas. Nós estamos reinando com Cristo, por isso nós fazemos nossas obras, né, aqui conforme o reinado de Cristo. Né? Lembra que Cristo fala em Mateus 28? Portanto, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e esse portanto é o seguinte: portanto, como a autoridade foi me dada e eu estou dando para vocês também, vocês podem ir fazer discípulos, batizando o nome do Pai, do Filho. Basicamente, penso que é nessa direção. Então, essas coroas representam um reinado que nós temos hoje por intermédio da escolha de Deus para nós, nos capacitando como justos em Cristo, termos o Espírito Santo
de modo a praticarmos as obras que praticamos hoje. Então essas coroas têm a ver com o nosso reinado, mas tem a ver com as nossas obras. Pelo menos é o que eu penso ser aqui, né? De modo que as nossas obras serão lançadas aos pés de Cristo. Por que as nossas obras serão lançadas aos pés de Cristo? Porque não são nossas as obras. Quem nos capacita a fazermos as obras é o Espírito Santo de Deus, que só pode fazer isso, que só pode ser enviado para a gente fazer isso pela obra de Cristo, que conforme a vontade do Pai fez todas as coisas e na vontade do Pai escolheu os seus escolhidos. De modo que nós hoje, como escolhidos, cada vez mais se enchendo do Espírito, reinamos com Cristo. Praticamos boas obras. Mas no final, nós vamos ver que essas boas obras não vieram de nós. Vieram do próprio Deus. Então nós vamos pegar elas e as nossas coroas, Senhor, está aqui, ó. O reinado sempre foi teu. Só o Senhor é digno de honra, de glória e de poder. Só o Senhor, não tem outro. Nós fizemos algo, nós produzimos coisas, mas o que foi produzido veio do Senhor. Então só nos resta te devolver toda a honra, toda a glória, todo louvor. Não tem outro jeito, nós não podemos pensar diferente. O poder é de Cristo, é de Deus, o Pai, é do Espírito Santo. Não é nada nosso, gente. A gente precisa ter humildade. Naquele grande dia a gente vai ver isso, ou quando a gente estiver sentado do trono vendo como é que funciona ali, nós vamos perceber isso, mas a gente já pode trazer isso na nossa cabeça. Nós temos que ter humildade. Nós temos que reconhecer, poxa, se eu faço algo diferente do meu irmão, se eu recebi, né? Eu sei que não tem muito a ver os 10 talentos, mas vamos imaginar que os 10 talentos é algum tesouro que Deus nos dá. Se eu recebi 10, meu irmão deu 5, que eu multiplique os meus 10 e dê. E o meu irmão multiplica os 5 e o outro que recebeu 1 que multiplique o 1 dele. Indiferente de ficar comparando. Eu produzi 10 talentos, o outro só produziu 5. Ixi, o outro não produz nenhum direito. Se produzimos porque hoje Deus nos abençoou de tal maneira e com seu Espírito Santo que somos capazes de produzir. Isso não vem de nós, isso vem do próprio Deus em nos capacitar. Por isso só vai nos restar uma coisa. Senhor, sabe essa coroa que o Senhor me deu aqui para reinar com o Senhor e que me permite hoje fazer as obras que eu faço? Elas não são minhas, elas são do Senhor. Só me resta tirar da minha cabeça e jogar para o Senhor. Porque a honra, a glória e o poder vem somente do Senhor, não vem de nós. Nós temos que ter isso em mente, nós temos que praticar a humildade. E a humildade, não sei se só para vocês, não sei se para vocês né? Mas para mim é algo muito difícil, porque infelizmente a gente vai pegando esse tom arrogante, né? A gente faz uma coisinha um pouco melhor, eu sou melhor. Pode perceber, qualquer obra que a gente faz na igreja, a gente já fica julgando os outros irmãos, nossa, eu faço, ele não. Primeiro, gente, a gente deve incentivar os irmãos a trabalhar. Por quê? Porque o trabalho, né, ele é um dom de Deus. Infelizmente o mundo hoje pensa que o trabalho é uma maldição. Aliás, no UOL essa semana estava algo interessante, né? Saiu assim, o melhor trabalho do mundo. Acho que era no Japão, se não me engano. O cara que ganha para não fazer nada. Cara, isso não é bênção, isso é maldição. Porque o trabalho é uma das maiores bênçãos que Deus nos dá. Infelizmente, na queda, o trabalho trouxe o cansaço. E a gente não é, eu pelo menos sou assim, né? E eu acho que todos vocês também. A gente não é contra o trabalho, é que o cansaço do dia a dia nos traz um estresse tão grande que no final do dia a gente acha o trabalho um saco. Mas não é que o trabalho é um saco, é que a gente cansou. Por exemplo, quem está acostumado a trabalhar já, eu falo até aqui, minha esposa também, ela é assim, a gente ficou uma semana fora, nossa, parece que não, precisa voltar. Eu não aguento. Eu tô cansado, eu quero largar tudo, quero fazer. Aí fico uma semana descansando. Nossa, na outra semana, se eu falar pra você, vou ficar um mês viajando, eu tenho um piripaque, é sério, eu não aguento.
Porque eu já quero trabalhar, quero fazer. Isso mostra o quê? Que na verdade o problema não é o trabalho. O problema é o cansaço que nós temos. Mas o trabalho é uma bênção. Então quando a gente trabalha, por exemplo, na igreja, quando a gente trabalha em algo, é uma bênção que a gente recebe. Então a gente deve fomentar os outros a fazer isso. Mas se a gente faz o trabalho, a gente não deve ficar se vangloriando e muito menos criticando os outros por isso. Eu faço, você não faz. Nossa, aquele crente só vem aqui de domingo e assiste a igreja e não faz nada. Não presta um trabalho na igreja. Nós não devemos fazer isso. Nós, mais uma vez, devemos incentivá-lo. Cara, é bom quando você está usufruindo do seu sacerdócio, você está usufruindo do seu reinado com Cristo hoje. Você, quando trabalha em nome de Cristo, você está colocando em prática aquilo que Deus já te deu, que é você poder reinar com Cristo. Você tem uma coroa hoje que você reina. E isso um dia vai ser devolvido em honra, glória e poder para Deus. Faça por isso, né? Mas não ficar criticando. Porque muitas vezes a gente começa a praticar a igreja, a gente olha um irmão que não faz nada e que primeiro é um olho de desprezo. Nossa, o cara não faz nada, o cara não ajuda. De novo, olhemos com amor, olhemos com a oportunidade de orar para aquela pessoa para que Deus toque o coração dela e ser muito gratos por Deus ter nos capacitado a trabalhar para Ele. Porque também vem de Deus abrir os nossos olhos para isso. É Deus que nos convenceu, o Espírito Santo, por isso que eu falo desse amor ao Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence dia a dia que nós temos que trabalhar para a glória de Deus. Seja no nosso trabalho cotidiano, seja nos nossos trabalhos na família, seja nos nossos trabalhos na igreja, todos os trabalhos são feitos para a glória de Deus, por amor e adoração a Ele. Não tem dicotomia, aproveitando aqui também, vamos falar sobre isso, não tem dicotomia. O trabalho da igreja é diferente do trabalho que eu faço de segunda a sexta, é a mesma coisa, ambos. Eu trabalho para a glória de Deus. Os puritanos nos deixam um exemplo bonito disso. Os puritanos eram tão maravilhosos na forma de viver que eles, gente, reza a lenda aí, não sei, lenda não, a história, né? Que eles, por exemplo, eles faziam um puritano que era marceneiro, então ele fazia uma cadeira lá, tal. O mundo se preocupava com a parte visível da cadeira e deixava os detalhes, né, onde não era visível ao olho humano, meio na gambiarra, assim, meio sem, né, sem ter que fazer. Os puritanos não, eles faziam cada trechinho, até aquilo que não era visto, com um amor, com um cuidado, com um desejo muito grande. Por quê? Porque eles não faziam para eles faziam para Cristo. E eles falavam, lembra dos olhos aqui, Cristo vê. O mundo pode não ver, mas Cristo está vendo que eu estou trabalhando para a glória dele. Então o trabalho nosso cotidiano, diário, também, mesmo que não seja na igreja, também é para a glória de Deus. E também vai ser uma coroa que a gente vai ter, né? Nessa coroa que a gente vai jogar para ele, nós vamos também poder dar glória, né, para ele por causa disso, né, e a gente poder glorificar o nome dele, né, por causa disso. Mas, para a gente finalizar o encontro de hoje, eu queria deixar para a gente essa primeira imagem da sala do trono de Deus, da onde Deus hoje, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, regem todas as coisas. Sala esplendorosa, sala maravilhosa, sala cheia de glória, a ponto, né? A gente vê aqui que do centro do trono, né, saem relâmpagos, trovões, vozes, né? Essa é a expressão da glória de Deus, comparado aí aos maiores tesouros da época, né? A jaspe, o sardônio, a esmeralda, o vidro como cristal, um lugar, né? Na Nova Jerusalém a gente vai ver de ouro, vai ver... Isso quer dizer o que, gente? De forma, né, prática pra gente. Do esplendor, do quão esplendoroso é esse lugar, de quão belo, de quanto maravilhoso é, né? Um lugar onde Deus é adorado 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou seja, para todo sempre. Trazendo um pouco em mente aqui, um pouquinho do que era o tabernáculo de Davi, né? Davi, quando então vem para Jerusalém, conquista Jerusalém, ele traz a Arca da Aliança no segundo momento, né? Ou seja, a Arca da Aliança que representa a glória de Deus,
E essa mesma glória de Deus nós vamos ver aqui, que em dado momento João também vai ver o céu se abrindo com essa glória, com a Arca da Aliança. Então, Davi traz a Arca da Aliança, põe isso num tabernáculo lá em Jerusalém, um tabernáculo que não tem nada a ver com o tabernáculo de Moisés, né? Mas é um tabernáculo que Deus aceita, mesmo não sendo, que Deus não aceitava outro tipo de tabernáculo, a não ser aquele que Deus mesmo propôs para Moisés fazer. Mas por que Davi teve essa honra de poder construir um tabernáculo? Porque esse homem tinha um coração tão ligado com o coração de Deus e era tão puro, era tão justo que Deus falou, pode vir, você pode colocar os levitas aí adorando. Gente, ninguém podia entrar no tabernáculo de Moisés e depois no templo, né, no templo de Salomão e nos próximos templos. Quem entrasse ali na presença da Arca da Aliança morria. Tinha um dia certo para entrar, só o sumo sacerdote podia, mas Davi não. Davi, ele é tão ousado, mas é ousado não no sentido de arrogância, é um amor tão ligado a Deus, que Deus falou, cara, constrói e eu vou adorar e eu vou abençoar, porque a glória de Deus habitou ali no tabernáculo de Davi. É isso aqui, ó. É a glória do trono de Deus no centro e nós ao redor dele, todas as pessoas, todas as criaturas, os seres viventes, os seres angelicais, toda a criação prostrado, adorando, santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Falta palavra, gente, falta palavra para descrever o tamanho, é muita glória, é muita, esse é o lugar que nós desejamos, deveríamos desejar estar, e é o que João está tentando trazer para esse povo, sabe, gente? Eu sei do sofrimento de vocês. Lembra que quando ele falou das igrejas, ele tinha, né, como propósito mostrar que Jesus tinha ciência do que estava acontecendo e Jesus gostaria de trazer uma purificação, uma santificação para as igrejas. E principalmente no sofrimento, eu sei que vocês estão passando, eu sei que vocês são perseguidos, eu sei que está difícil. E o cristão, ele é perseguido. Esses cristãos aqui da primeira igreja tinham uma perseguição brutal, aí para Coliseu ser morto, a ser queimado como tocha humana, né? A ser queimado dentro de um como é que chama? Um boi de ferro, né? Eles tinham mortes assim tenebrosas, mas Jesus está falando, mas tem um lugar que nem essa morte aí pode deter vocês de entrar, que é o meu tabernáculo, que é aonde eu reino, um tabernáculo onde a minha glória está no centro e a adoração é constante. Mas não é uma adoração, gente, parece que é uma obrigação, né? Não, vamos adorar, vamos lá para o templo adorar, porque Deus quer ser adorado. Não. Eu penso que quando a gente cai de rosto em terra e quando a gente se prostra, não é que Deus está mandando a gente fazer isso, é que a gente não suporta e a gente cai de gratidão mesmo. É uma adoração que nós vamos querer adorar 24 horas por dia, 7 dias por semana, por ver quem é Ele, pela glória dEle. É algo que vai partir de nós para Ele. Não é Ele exigindo de nós. Por isso que eu digo, eu acho que Deus aceitou a condição de Davi do tabernáculo dele, por isso, porque era algo que partia de Davi desejando adorar esse Deus, e não que tinha ficado o templo, que eles iam lá por obrigação, como se Deus tivesse exigido isso deles, se Deus determina isso na lei, mas nesse sentido, para vocês entenderem, nesse cenário, é a gente desejar adorar Deus, nós estamos indo lá para adorar pelo que Ele é, por tudo que Ele é. E não porque ele exigiu, vai lá no sábado, guarda o sábado para mim, para me adorar. Uma vez por ano você mata não sei o que, se purifica e entra na minha presença. Que tudo isso fazia parte, mas tinha que ser algo que o nosso coração devia estar conectado com isso, e não por obrigação. E é isso que a gente vê nessa sala do trono, os corações conectados, a ponto da gente... Deus não fala pra gente, pega sua coroa e lança. Pelo contrário, quando os seres viventes se prostram, os 24 anciãos tiram as suas coroas e jogam. É o coração grato, é o coração que entende de quem que é o poder, de quem que é a honra, de quem que é a glória. É um coração de adoração. Que essa possa ser a nossa expectativa, o nosso desejo de habitar nesse lugar, de estar com Deus nesse lugar, nesse trono, nessa região. E, gente, nós vamos ver mais pra frente no estudo de Apocalipse. É um lugar que um dia vai estar na terra novamente.
que larguemos os desejos, os tesouros e as buscas desse mundo e foquemos os nossos olhos para isso, para esse lugar, para essa restauração e para aquele que está sentado no trono. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dirija e que Deus nos capacite para termos esse entendimento. Amém? Papai, obrigado. Não tem outra palavra a não ser dizer obrigado. Obrigado por mais um dia, obrigado por mais uma palavra, obrigado por mais um ensinamento que o Senhor nos traz. Não tem como a gente sair desse momento, papai, não tem como a gente sair desse momento, Senhor Jesus e Espírito Santo, amigo e consolador, sem pedir que o Senhor desperte em nosso coração esse desejo. Abra os nossos olhos para essa verdade, abra o nosso entendimento para que a gente possa desejar este lugar, desejar o Senhor, mas também que nós já hoje, enquanto vivemos e vivemos para o Senhor, saibamos que hoje já temos uma coroa na nossa cabeça dada pelo Senhor e capacitada por seu Santo Espírito para a gente agir. Por favor, nos dê esse entendimento, essa verdade, que a gente pare também só de falar e praticar oração no sentido de devemos orar para falar com o Senhor, mas também sermos resposta de oração para outras pessoas. Nos dê um coração apto para o trabalho, entendendo que o trabalho é uma bênção, é um dom divino e não uma maldição. Nos capacite para que a gente vença o cansaço e a gente tenha prazer no trabalho também, para a glória do teu santo nome em todas as áreas da nossa vida, que nós possamos desfrutar agora da posição de filhos. Filhos do Pai perfeito, irmãos daquele que está sentado no trono e que hoje possuem o Espírito da vida dirigindo, o Espírito de Deus dirigindo seus caminhos. Que nós tenhamos esse entendimento, entregamos a nossa semana nas tuas mãos, que o Senhor nos dirija e que a gente possa cada vez mais desejar estar na tua presença. Nós entregamos esse momento nas tuas mãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Forte abraço. Até a semana que vem.